Olá, voltando aos nossos fatores de crescimento. Nós já falamos um pouco sobre o oxigênio na aula anterior, mas iremos detalhar um pouco mais. Dependendo da forma em que o oxigênio se encontra ou do metabolismo, do tipo de micro-organismo, ele pode acabar sendo relativamente considerado tóxico. Micro-organismos que são classificados como aeróbios, ou seja, aqueles que utilizam o oxigênio molecular como o aceptor final de elétrons, lá da cadeia de produção de energia, ele consegue produzir mais energia por mesma quantidade de nutrientes do que os anaeróbios. Porém, os aeróbios obrigatórios eles acabam tendo uma certa desvantagem em algumas situações. Por exemplo, na situação em que a gente considerar que o oxigênio ele é pouco solúvel na água. Então, ocorreu uma adaptação de algumas bactérias, que são, por exemplo, as chamadas bactérias anaeróbias facultativas. As anaeróbias facultativas, elas crescem melhor na presença de oxigênio, mas também conseguem crescer num local onde não tenha tanto oxigênio. Então, é uma adaptação, como por exemplo a Escherichia coli, que está presente no trato gastrointestinal humano e algumas leveduras. Já os anaeróbios obrigatórios são capazes, são alguns micro-organismos, são um grupo de micro-organismos, em específico algumas bactérias principalmente, que são capazes de utilizar outro tipo de aceptor de elétrons, como por exemplo o nitrato. Nós temos como exemplo algumas espécies dentro do gênero Clostridium. Já em relação às anaeróbias aerotolerantes, eles não podem utilizar o oxigênio para o crescimento, mas eles toleram relativamente bem a presença. Muitas bactérias aerotolerantes elas acabam fermentando carboidrato produzindo ácido lático. E esse ácido lático vai acidificar o meio, acaba inibindo o crescimento de outros competidores aeróbios, formando um nicho ecológico favorável a solos que são produtores de ácido lático. Exemplos são os lactobacilos, que são utilizados nos processos de produtos fermentados, como de queijos, de picles, entre outros. Os microaerófilos são aeróbios que requerem uma concentração de oxigênio menor do que a concentração normal presente no ar. Eles toleram uma limitada quantidade de oxigênio. E essa tolerância limitada provavelmente é pela sensibilidade esses tipos de bactérias, que elas são muito sensíveis aos radicais. Por exemplo, o superóxido, o peróxido, que são produzidos em concentrações letais sobre condições ricas de oxigênio. Todos esses fatores, observem que os micro-organismos eles podem ser categorizados como nós já tínhamos visto. Então, saber essas classificações é bastante importante para classificar os micro-organismos e também identificar os micro-organismos, tá? Então, tenham sempre essas classificações e essas informações em mente. Vamos agora para o próximo tópico, que são crescimento microbiano. Afinal, como as bactérias em específico se reproduzem? O método mais comum de reprodução, de crescimento bacteriano, já que crescimento nós entendemos que seria o crescimento em número de células, é por fissão binária transversal, tá? É o método mais comum. Apesar de que existem outros métodos que são as exceções, por brotamento, fragmentação, produção de cadeia de conidiosporos, entre outros. Mas aqui, para a gente analisar o processo, vamos considerar como o método principal de crescimento a fissão binária. Como ocorre? A parte do material genético, ela ocorre uma duplicação. Em seguida, a parede celular e a membrana plasmática, elas começam a se dividir, que é o que nós chamamos de estrangulamento citoplasmático. Então, as paredes intermediárias se formam, separando, assim, compartimentando essas duas cópias de DNA, e então se separam, tendo duas células filhas idênticas. Ou seja, é igual a fofoca, né? Você conta para um, esse um vai contando para mais dois, e assim cresce de forma inimaginária.
Brincadeiras à parte, vamos lá. O crescimento bacteriano, a velocidade de crescimento, ela é em relação a uma progressão geométrica, ou seja, uma célula se divide em duas, cada uma dessas duas se divide em mais duas, ou seja, uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 16, 16 viram 32 e assim vai. Podemos colocar esses valores em relação à forma matemática de potência em base 2, tá? E essa potência, esse número que está acima, é denominado de número de gerações. Por exemplo, se nós temos 2 elevado a 3, significa que são 3 gerações. Em resumo, quando o número de células em cada geração é expresso nessa potência de 2, esse expoente reflete o número de duplicações, ou seja, quantas gerações já ocorreram até chegar a esta quantidade final de bactérias. Temos outro termo bastante importante dentro da temática de crescimento bacteriano que se chama tempo de geração. Uma coisa é quantidade de gerações, são quantas vezes foi duplicado. Outra coisa é o tempo que essa duplicação ocorreu. Ou seja, o tempo de geração ele é o tempo necessário para que a célula se divida, ou seja, ela dobre de tamanho. Que uma vira duas ou que 16 vira em 32. Não importa a quantidade, importa é que ela dobre. Quantos minutos, quantas horas ela vai passar para isso, tá? Há bactérias que têm tempo de geração de minutos, mas a maioria entre 1 e 3 horas, e tem outras que crescem, duplicam só a cada 24 horas. Há um exemplo da Escherichia coli, que ela tem um tempo baixíssimo de geração, de 20 minutos em média, tá? E se você considerar de uma única célula após 20 duplicações, ou seja, após 20 gerações, ou seja, ela ia ficar aqui representada por 2 elevado a 20. Seu número ela vai aumentar aproximadamente 1 milhão de células e depois de 30 gerações, que ocorre mais ou menos em 10 horas, ela vai chegar a 1 bilhão de células. Então é um crescimento muito rápido, enquanto alguns são bem lentas, essa daqui é bem rápido. Mas também depende lá das condições ambientais, daqueles fatores lá que interferem no crescimento microbiano. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês terem noção dos vários pontos que tem que se observar. Por exemplo, nós temos número de célula, como esse número é transformado em potência, uma representação visual, nós temos o número de gerações e quando se trata de crescimento bacteriano, por esses números serem muito grandes, aqui embaixo o último exemplo, 1 milhão, certo? Para a gente não escrever tudo isso, esse número num gráfico, ia ficar um gráfico de quilômetros de papel. Então, é-se utilizado a escala e os gráficos em logaritmo, ou seja, em log de base 10 em específico, tá? Mais detalhes vejam no vídeo extra sobre matemática do crescimento microbiano. Por exemplo, quando tem 32 células, elas representam 2 elevado à quinta. Isso significa que são 32 células e que a partir de uma célula única tiveram 5 gerações. Uma vira duas, duas, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32. Ou seja, teve 5 gerações, tá? E você colocando o 32 num logaritmo de base 10 lá na calculadora, que basta você colocar 32 e clicar em log, ele vai lhe dar um número que arredondando dá 1,51. E colocando esses números correspondentes aos logaritmos das quantidades dos números de célula, ou seja, trocando os números da primeira coluna pelos números da última coluna, da coluna da direita, nós temos a possibilidade de escrever um gráfico um pouco mais sucinto, digamos assim. Nessa linha cheia, tá, nós temos os valores aritméticos, as quantidades, 0, 32, e observa que até mais ou menos a 15ª geração, nós temos basicamente uma linha reta. Então, fica difícil de você visualizar, certo? Já se você usar uma escala logarítmica, você vai ter essa imagem, esse gráfico pontilhado, certo? Em que você vai ter os números certinhos e vir com um gráfico mais compacto.
Porém, tem-se uma desvantagem em relação a isso, porque é muito difícil da gente raciocinar em questão de logaritmo, tá? Você olhar uma coisa, por exemplo, que é dizer que 4,52 corresponde a 32.768 células, nesse caso aqui, é meio difícil de você ter essa noção, tá? Mas como é mais fácil de construir o gráfico e de fazer os cálculos, se utiliza a escala logarítmica. Outro ponto importante no crescimento microbiano é em relação às fases de crescimento. As bactérias, elas crescem em 4 fases separadas. Além de saber a quantidade, em que tempo ela se duplica, quantas gerações são possíveis em 1 hora, em 2 horas, em 3 dias, é importante você entender também como é que é essa dinâmica da população e que podem lhe possibilitar ter um controle, tá? Durante, por exemplo, a preservação ou deterioração do alimento, na indústria de microbiologia em geral, na produção de etanol ou no tratamento de doenças infecciosas, entre outros. Você entendendo como é que elas crescem é mais fácil de entender. O crescimento bacteriano ele é dividido em 4 fases. A fase A, que é uma fase logarítmica, tá? É uma fase lag, desculpe, em que não há crescimento, o tempo vai passando, ó, no eixo horizontal, o tempo vai passando, mas no eixo vertical não tem diferença, ela continua a mesma quantidade. Porém, chega um ponto que ela vai começar a aumentar o número de células, certo? Essa fase nós chamamos de fase exponencial ou fase log. Já quando ela está numa fase C, que é uma fase estacionária, uma fase reta, nós chamamos de fase estacionária. Após a fase estacionária, ela vai entrar na fase de declínio ou morte celular. Em resumo, na fase lag ou latência, as células elas vão aumentar, né, um pouquinho de tamanho. Elas não estão dormentes, elas estão fisiologicamente ativas, mas elas não se dividem. É aquele momento de adaptação, certo? Ela está se adaptando às condições do meio. Para iniciar, ela está se preparando para o processo de duplicação, que a gente chama de crescimento. Já quando ela entra na fase B, que é a fase exponencial logarítmica, as células elas vão se dividir em um ritmo constante, ou seja, vai ter o início do crescimento e essa fase é a que tem a maior atividade celular e o tempo de geração, aqueles 20 minutos, 1 hora, para duplicar a população, ela vai ser um valor praticamente constante. E essa é a fase de maior importância industrial, porque se você quer produzir, por exemplo, etanol, então você quer que as células se multipliquem, então você vai manter o máximo possível as células nessas condições para que ela continue na fase log por mais tempo. Porém, existe uma hora em que se não for manipulado, né, industrialmente o ambiente de crescimento dessas bactérias, a população ela vai começar a ficar num valor constante. Por quê? Porque parte das células não conseguem mais se dividir ou parte das células começam a morrer. Então, células crescem e células morrem. Então, fica um balanço como se a população não estivesse crescendo. E isso pode ser pelo acúmulo de substâncias que não permitem o crescimento, pela dificuldade de encontrar nutrientes que já estão poucos, vários fatores. Após esse crescimento, essa fase estacionária, inicia-se a fase de declínio, tá? A fase de declínio ou morte celular ocorre quando o número de células viáveis vai decrescer geometricamente muito rápido. Mas o que é que significa especificamente morte bacteriana? Morte bacteriana é a situação em que o organismo ele não vai conseguir se reproduzir. No caso das bactérias em geral, elas não vão conseguir formar colônias de forma macroscópica. E essa morte ela pode ser por desnaturação proteica, falta de nutrientes, ruptura de membrana, remoção de alguma substância que é fundamental para o crescimento da bactéria, ou antagonismo químico, entre outros. Bom, aqui, como sempre, né, ficam alguns termos importantes, continuando a sequência da aula anterior. Anotem,
façam as definições desses termos e guardem aí que nós vamos utilizar futuramente. Façam os exercícios, aqui algumas referências, façam exercícios, envie suas dúvidas e tchau, tchau!